Olá, Pátria Distraída volta a entrevistar o advogado Daniel Godoy Júnior, um dos escolhidos pela família do guarda municipal de Foz do Iguaçu, assassinado no último dia 10 de julho. Há novos fatos no caso e que remetem a novas possibilidades, novos rumos nessas investigações todas. Doutor Daniel, como é que o senhor recebe todas essas novas notícias, essa morte triste da pessoa que teria liberado o acesso às imagens, a devolução do caso para complemento? Olha, nós recebemos sempre uma perda de uma vida, é uma situação triste, né? Aqui a família, tenho certeza do Marcelo, pensa o mesmo, né? O que ocorreu foi que, a partir da conclusão do inquérito e essa juntada do relatório na sexta-feira, nós nos debruçamos aí durante praticamente sexta à noite, sábado durante o dia, sobre os elementos que estavam ali constando. E ao final da tarde de sábado, nós levantamos uma série de requerimentos para o juízo, postulando que fosse ouvido o Ministério Público, dentre os quais nós destacamos a necessidade da busca e apreensão das imagens de câmeras de vídeo e, eventualmente, de áudio integrada, no percurso e também da imagem de trânsito, de trânsito, né, das ruas, naqueles imóveis ou comerciais ou residenciais que tivessem tomado o percurso percorrido pelo Guaranho do churrasco onde ele estava até a sede da Aresf, da sede da Aresf até a sua residência, e depois da residência até o retorno, quando ele consumou o homicídio. Que essas imagens não haviam sido, infelizmente, requisitadas pela autoridade policial. Então, nós requisitamos e o Ministério Público concordou e o juiz autorizou que essas imagens viessem aos autos. E também uma série de outras provas que já tinham sido juntadas aos autos e que não tinham sido objeto de perícia, que também nós pedimos que fossem periciadas, né? Eu já havia até manifestado aqui para a gente que tinha a expectativa de que a conclusão do inquérito fosse mesmo rápida. No entanto, essa conclusão ali causou muito estranhamento na sexta-feira, não, doutor Daniel? Adriane, você é uma jornalista das mais conhecidas do nosso país, sabe que celeridade não rima necessariamente com eficiência, né? Nem sempre aquilo que é célere é bom. É bom porque resolve, mas nem sempre o resultado, a solução apresentada é a mais adequada para o caso, né? Eu imagino como nós como a autoridade policial poderia resolver um crime de homicídio com tantas nuances, com tantas circunstâncias a serem investigadas, em um prazo exíguo de 5 dias. Né? Só para dar um exemplo, o caso da Marielle, fazem 4 anos e até hoje não se tem quem são os autores intelectuais, os mandantes do crime, né? Para evitar que nós tivéssemos um resultado à la Marielle, nós fizemos essas diligências todas, fizemos esses requerimentos todos, né? E tanto não foi para nós a surpresa, como para todos, que domingo nós tivemos esse episódio lamentável, que foi o suicídio do senhor Claudinei. O senhor Claudinei foi referido pelo presidente da Aresf e pelo senhor Fabre quando prestaram depoimento para a autoridade policial. Ele que teria liberado as senhas, não é? Ele que era a pessoa responsável pela liberação das senhas, das câmeras, etc. Mas como a autoridade policial apreendeu o DVR, essa circunstância ficou um pouco assim, sem importância, né? Porque aparentemente a questão das câmeras estava já equacionada. As imagens vieram daqui e foram para lá. Pronto. Bem, acontece que do que se tomou conhecimento, o seu Claudinei, assim que esse homicídio foi tornado público, né, o assassinato do Marcelo, ele teria entrado numa situação de pânico, de talvez um remorso, porque aparentemente agora se veio a saber que foi ele que teria fornecido as imagens, né?
Quer dizer, mais uma vida que se perde em toda essa situação. Exatamente. Já temos 2 mortos e um convalescente, né? E ele que teria disponibilizado essas imagens e ele que teria, né, apresentado essas imagens ao Murbach e ao Vagino, né? E nós pedimos, então, que a autoridade policial, considerando essas circunstâncias, fizesse a busca, que o Ministério Público pedisse a busca e apreensão desse aparelho e fosse periciado. Isso no domingo, ao final da tarde. E aí, no domingo mesmo, ou melhor, na segunda-feira de manhã, que ontem, né, o Ministério Público disse que o celular estava já apreendido, certo? Pela polícia de Medianeira, e disse que, na verdade, esse celular tinha que ser levado para a perícia, remetido para a perícia. Então, ontem ainda, o excelentíssimo juiz de direito lá da Terceira Vara Criminal determinou que fossem cumpridas as diligências requeridas pelo Ministério Público. Então, esse telefone deverá ser periciado também. A gente pode Ao mesmo tempo, o promotor fez um pedido de diligência complementar para que fossem indicadas, fossem nominados outros 2 diretores que estavam presentes por ocasião do churrasco lá do seu Guaranha. Foram nominados, o Vagino foi ouvido hoje, ele já nominou os diretores, e os diretores também já foram ouvidos hoje. É possível afirmar, doutor Daniel, que houve falhas, então, nesse início de processo? Sem dúvida houve falhas, porque se não tivessem havido falhas e omissões, não haveria nem o porquê a família pedir o que pediu. Então não é somente por causa desses fatos novos, não é? Não, os fatos novos eram circunstâncias também por nós desconhecidas, nem desconhecidas. Nenhum de nós podia imaginar que aquele Claudinei que aparecia de forma assim superficial no depoimento era o mesmo Claudinei que teria fornecido as imagens e que, porventura, teria sido o mesmo Claudinei que, lamentavelmente, veio a se suicidar uma semana depois. Doutor Daniel, e aquela primeira ideia que todo mundo comentou, Brasil afora, inclusive internacionalmente, de ser um crime político e depois o argumento de que não era um crime político ou com motivações políticas? Veja, tecnicamente, ele não foi um crime político, porque o crime político que nós temos previsto na legislação brasileira são os atos de terrorismo. Então, só por uma questão de tipificação. Não dá para caracterizarmos o fato ali como um ato de terrorismo, certo? Mas que ele foi um crime motivado politicamente, isso aí não há. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Adriane. Tem certas coisas que a gente, às vezes, pode tentar modificar para fazer com que uma versão seja mais favorável àquela parte que, às vezes, a gente está defendendo no processo. Não significa modificar a verdade, mas expressar uma narrativa mais adequada para o interesse do seu cliente. Aqui é impossível você fazer qualquer narrativa, porque as imagens são tão claras e evidentes, né? Do indivíduo chegando, do indivíduo ofendendo, do indivíduo indo embora, dizendo que vai voltar e voltando e matando, que o seu Guaranho, repito isso porque tenho repetido várias vezes, certamente não iria na festa do Marcelo. Podia ser uma festa do Lula. Ele não iria na festa do Lula se não tivesse uma comemoração com a efusividade que tinha em relação ao tema do PT. Se o Lula tivesse, ou o Marcelo tivesse, comemorando um aniversário seu ou de alguém lá com o símbolo do Corinthians, ou então com a temática do Papai Noel ou do Chapeuzinho Vermelho, o seu Guaranha não teria nem passado perto da sede da Aresp. Ele só foi lá porque era uma festa do PT, com a temática do PT. Querer dizer que isso não é verdade é tapar o sol com a peneira. E, ao mesmo tempo, dizer que houve 2 momentos e querer dividir o ato executório em 2 momentos distintos, tanto não é verdade que ele voltou e quase atropelou uma vigilante, né? Que isso aí também foi uma das notícias do domingo, da segunda. Do domingo, né? Porque o próprio Fantástico noticiou isso.
Ele quase atropelou uma vigilante que ouviu ele dizer: aqui é Bolsonaro, porra. Lamentável. Então, na Foi entrada lá da lamentável isso, né? Pois é. Mas como que isso foi absolutamente desconsiderado quando foi concluído o inquérito? Eu não consigo entender. Doutor Daniel, e agora, então, próximos passos e expectativas? Os próximos passos agora são de cumprimento das diligências que foram requeridas pelo Ministério Público e determinadas pelo juiz, as perícias, as buscas e apreensões, as oitivas, né? E todo esse material deve vir aos autos, e a partir daí nós vamos nos debruçar sobre eles. Mais alguma coisa que o senhor acredite que a gente deva destacar aqui, doutor Daniel, deixar registrado aqui para as nossas próximas conversas? É que certamente todo o conteúdo dos laudos periciais e todo o conteúdo das diligências que estão sendo insertadas vai ratificar e firmar de forma mais efusiva ainda o fato da motivação política. Muito bem, doutor Ainda Daniel. que não se altere, viu, Adriane? Ainda que não se altere a qualificação, mas a circunstância tem que ser esclarecida. Porque senão daqui a um pouco vão dizer que o Guaranha foi lá matar o Marcelo, porque o Marcelo ele tinha visto... Já fizeram tanta lenda e tantas conjecturas nesse caso que o Guaranha morreu no domingo e ressuscitou no domingo. Eu sempre costumo dizer que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, mas o Guaranha foi melhor. Ele morreu no domingo e ressuscitou no próprio domingo, né? E isso foi a própria polícia que andou disseminando essa ideia. Né? Segundo, o telefone do Guaranha, que estava em posse da esposa do Guaranha, no veículo que foi retirado do local no mesmo dia do assassinato, só foi apreendido pela polícia 3, 4 dias depois. Quando todo mundo sabe que esse tipo de objeto, hoje em dia, é um objeto de altíssima relevância para se provar qualquer determinado fato, qualquer circunstância da vida das pessoas. Se o indivíduo cair na calçada com telefone celular, a primeira coisa que as pessoas vão ver é quem é o indivíduo. Às vezes ele está sem documento, mas ele tem um telefone. Não é assim a vida das pessoas hoje? Às vezes uma criança não tem documento, mas tem um telefone celular, um menino de 11 anos, de 12 anos. Entende? Como que não foi diligenciado para se obter o telefone? Ou foi diligenciado apenas a partir do dia 13, 3, 4 dias depois? Segundo, por que a autoridade policial não requisitou as câmeras de vídeo? E se, por exemplo, uma hipótese, o Guaranha tivesse reunido com 3, 4 pessoas numa esquina lá e disse, vamos lá. E aí? Essas 3, 4 pessoas passariam impunes, que teriam participado, talvez, diretamente do crime. Entende? E existe algum indício de mais alguma participação, ou mandante, ou alguma mentoria intelectual? Eu não sei se poderíamos dizer mandante, mas que houve alguma instigação em relação a isso, houve. Até talvez uma instigação, viu, Adriane? Eu não vou ser aqui, também não conheço essas circunstâncias. Mas talvez uma reunião lá no churrasco, estão lá fazendo festa na nossa associação com a bandeira do PT, bababê, sabe? Eu não posso fazer uma conjectura sobre algo que não sei, mas que é possível, é. É possível, é. Muito se fala, né, na literatura e nos casos que chegam a conhecimento da justiça, aquelas coisas dos americanos, tal do lobo solitário, né? Será que o Guaranha é só um lobo solitário? Eu não sei. Ou se existe o tal do efeito manada instigando. Exatamente. O efeito manada de instigação à violência e tal e tal. O Guaranha é um lobo solitário ou ele é um lobo da matilha? Que está toda ela aí procurando instigar o ódio e a provocação. Não sabemos, mas eu acho que vamos descobrir. Doutor Daniel, a gente continua aqui na expectativa também, acompanhando para e passo todo o seu trabalho. O senhor sabe que é sempre bem-vindo, tendo novidades, conversa aqui com a gente da Pátria Distraída. E mais uma vez, muito obrigada por essa entrevista. Um abraço. Muito obrigado, Adriane. Um abraço a todos.